contigo. Te entrego o bastão. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos ter o Rafael que vai falar com a gente sobre a numerologia relacionada à espiritualidade. Rafael, tudo bem com você? Tudo jóia? Boa noite, pessoal, tudo bem? Conta pra gente como é que vai ser o assunto hoje, sobre o que você vai abordar, como que funciona, da onde que você é. Depois a gente vai deixar o seu contato lá no grupo do Telegram, tá? E explica pro pessoal como que funciona, como que você começou a fazer isso, como que desenvolve o trabalho, baseado no quê, o que é passado Tá. para a pessoa. Eu sou de Indaiatuba, eu estava conversando com o Jordelei agora há pouco, né? Como é que eu encontrei a numerologia? Eu sou professor de educação física de formação, atuei bastante em todas as áreas de educação física, e só que chegou uma hora que eu não me encontrava mais na profissão, né? Eu precisava de algo. Eu falei com o Jordelei, eu ia para a faculdade de educação física, mas eu ia para a biblioteca, lia psicologia, espiritualidade, tudo que você imaginar, menos educação física. Mas eu gostava de educação física. E nessa insatisfação, a minha sogra, ela é numeróloga também, a Lucy, que participou com você semana passada, eu casei com a Cibele, a filha dela, ela já fez meu mapa antes de eu casar, né? Ela não é boba. Deixa eu conhecer esse menino aqui, vamos ver o que tá chegando na minha família, né? Isso ela me falou depois, ela não falou antes. Depois que casou. Depois que casou, depois de um bom tempo que casou. Aí ela ia tentando me introduzir, porque ela me conhecia, na verdade, né? Ela viu meu mapa, então ela já me conhecia. As minhas necessidades, ela já sabia quais eram, mas eu ainda não. Então ela tentou me apresentar uma terapia, outra terapia, tudo ligado à espiritualidade, ao meio terapêutico. E eu muito um pouco receptivo, não, não, não. Até que um dia a gente estava no fundo da casa dela, ela chegou e falou assim, ó, Rafael, lê essa página aqui. Eu lembro como se fosse hoje, estava escrito Caminho de Origem 7. Falei, vamos ler, né? Comecei a ler, a hora que eu terminei, nossa, parecia que uma espada tinha entrado e falei assim, meu Deus, falei, esse cara sou eu, né? Quem que escreveu isso daí? Ela falou, ó, isso aqui é a numerologia que eu estou tentando apresentar para você, mas você não quer, não quer, não quer. Falei, pô, quero conhecer isso daí. Mas eu quero que você me dê um curso disso daí, eu não quero só, eu quero me aprofundar, realmente testar se isso é verdade. Ela me deu a base e aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. Fiz o meu mapa, eu mesmo, falei, pô, realmente comigo funcionou. E aí acho que o Leandro deve estar aqui participando, ele pode falar se é verdade ou não. Para testar realmente, nós somos em 9, né? Agora com as crianças, 12, mas em 9 da nossa família que está sempre junto. Eu fiz o mapa dos 9. Falei, olha, eu vou dizer o mapa de todo mundo. E se eu encontrar um pelinho, para mim acabou. Eu pulo fora e deixo quieto. Estava procurando uma oportunidade para sair fora, né? E aí deu certo. Dos 9 bateu, falou, incrível. Olha, ele tá falando lá, confirmou. Inclusive o dele. E bateu. Então daí eu não pude mais voltar atrás. Falei, poxa, eu acho que essa insatisfação toda que eu sinto é por eu não estar me encontrando, né? Eu não estou, acho que, cumprindo a minha missão, eu não estou fazendo, acho que, algo que eu mesmo decidi fazer antes, né, de encarnar, planejei e acho que eu não estou fazendo. E aí eu comecei, e aí eu não parei mais. E aí estudei vários tipos, vários, né, a numerologia cabalística, a pitagórica, a kármica, mas eu sempre senti a necessidade de criar algo meu, né? Então eu fui atendendo, fui fazendo mapa, fui estudando, até que eu consegui agora criar a numerologia frequencial, que ela vai de encontro com os meus atendimentos, pega um pouquinho da astrologia, a Dalila, né, é astróloga. Então, pega uma Sim. pitadinha da astrologia, eu pego uma pitadinha do tarô, mas tudo colocando de uma forma muito prática, sabe? Sem viagens, sem misticismo, sem, olha, não, e aí eu vou entrar agora na numerologia com a espiritualidade. A minha missão eu vejo como relembrar as pessoas do planejamento que elas fizeram antes de encarnar. A gente não dá muito valor para isso hoje em dia, principalmente, né, na forma com que as pessoas estão vivendo, o material está explodindo, mas a gente veio aqui viver uma vida espiritual. Então, eu preciso desenvolver o meu espírito. A matéria, ela vai servir como uma ponte para eu ter alguns aprendizados, para eu ter algumas vivências, para que eu desenvolva meu espírito. O mapa numerológico,
O mapa frequencial é nada mais que um lembrete, né? É como se fosse assim, um Ctrl+C do planejamento que nós fizemos. Então, qual é a minha função? É vir relembrar. Então, eu converso com a pessoa, é lógico, eu tenho que ter um feedback, né? Porque dependendo do momento da vida que a pessoa está passando, às vezes ela está com 30 anos, 40, 50. Então, aquele print é do momento que ela nasceu, é do passo evolutivo que ela teve no seu último desencarne. Então, na última encarnação, ela parou. Foi, fez um planejamento, estudou, se preparou, nasceu de novo. E agora, está dando conta do recado? Não está dando conta do recado? Tem pessoas que partem por um extremo completamente diferente do que elas mesmas se propuseram a desenvolver. Então, minha função é relembrar, é falar, ô, amigo, tá errado, por isso que não está dando certo, por isso que está infeliz, por isso que está depressivo, está sofrendo, porque você não está fazendo o que você veio fazer. De forma muito simples, né? Resumidamente, eu vejo a minha função como essa pessoa que vem relembrar as pessoas, na verdade, desse projeto que todos fazem, né? Silêncio absoluto, que e agora? Não, vai firme, cara, vai firme que tá todo mundo atencioso demais aí. Então, assim, para a gente poder entrar um pouquinho mais especificamente na ferramenta, né? O mapa numerológico, ele é esse print, esse planejamento. Então, ali, a gente consegue auxiliar, né, mostrar caminhos desde dificuldades de relacionamento com a família, desde dificuldades em desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, porque as pessoas, muita gente, a maioria não, todas as pessoas vêm procurar o mapa porque está passando por alguma dificuldade. Ninguém vem porque, ó, pô, tô super feliz, a minha vida tá uma maravilha e eu quero fazer um mapa numerológico, só para, né, para passar. Não, as pessoas, ó, eu não tô conseguindo lidar com essa situação. Então você olha no mapa da pessoa e fala, o que está acontecendo? Eu já falo direto, sabe? É com a sua mãe ou com o seu pai? É com o seu esposo ou é com seus filhos? Porque depois que você pega uma certa experiência, você tem uma certa intuição, você precisa utilizar isso também, né, no dia a dia. Então você, ó, é a minha mãe, e aí a pessoa começa a falar, ela põe tudo aquilo para fora, e aí você coloca o olhar espiritual. Poxa, mas a sua mãe, ela cobra demais, né, nossa, ela não me deixa ser livre, ela não me deixa fazer o que eu quero. Então vamos parar agora e refletir um pouquinho, por que que você escolheu uma mãe dessa para nascer nessa família? Por que que você precisa desta mãe? Será que na sua encarnação passada você teve uma baita de uma liberdade e não soube utilizar? Será que você teve oportunidade de estudo, de buscar caminhos, de buscar se desenvolver e você não fez? E além de não fazer, você fez algo negativo que você aí gerou, né? Um karma. Vamos colocar aqui karma de uma forma bem simples, né? E é assim, eu fiz, a criatura retorna ao Criador. Então, o que eu faço de bom ou de ruim, se é que existe o bom e o ruim, mas vai voltar. Para mim, uma hora ou outra isso vai voltar. Então, desde tudo, desde pensamento, desde tudo. Então, o que será que você fez lá atrás? Né? Eu tento levar essa reflexão, mas o foco do meu trabalho não é muito buscar o que a pessoa fez em outras vidas, porque em outras vidas todo mundo foi rei e rainha, né? Não teve ninguém foi plebeu, ninguém foi aquele trabalhador, todo mundo foi rei e rainha. Então eu volto lá atrás só para fundamentar, né, o aprendizado da pessoa. O objetivo é mostrar caminhos. Então, tá, a sua mãe, você está passando por esse tipo de dificuldade, vamos lá. O que a gente vai fazer? Você compreendeu o papel da sua mãe na sua vida agora? Porque aí depois que a pessoa compreende, muda completamente o foco, sabe? Aí a relação melhora, a pessoa compreende, entende, passa a agir de forma diferente, e aí a vida acaba se modificando naturalmente. É lógico que algumas pessoas trazem alguns bloqueios mais sérios, né? E aí está a nível inconsciente, que já é mais difícil. Então, não é numa simples conversa, num simples bate-papo que você vai conseguir ajudar a pessoa. Aí eu direciono, né? Uma terapia, algo que vá mais profundo ali, algo que mexa realmente no inconsciente. Não sei se tem necessidade de chegar à terapia de vidas passadas, porque eu penso assim,
Deus é perfeito, o universo é perfeito, tudo está no lugar que precisa estar. Então, se eu não lembro das minhas vidas, é porque eu não preciso lembrar das minhas vidas passadas. Então, eu estou tendo uma nova oportunidade. Talvez, se eu me lembrasse, eu não conseguiria dar conta, né, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Então, eu utilizo isso a meu favor, né? Então, não precisamos procurar vasculhar o que você fez. Mas, olha, o aprendizado está aqui. Não tem como você fugir. Se você ficar com dúvida, vai fazer um mapa astral, procura todas as ferramentas possíveis para que você chegue à conclusão, poxa, realmente, todo mundo está falando a verdade, eu estou lutando contra eu mesmo, né? Então, é simples, assim, é simples enxergar isso, mas aí modificar isso, aí já é um pouco mais, aí dá trabalho, né? Dá trabalho porque a evolução pessoal, espiritual, eu acredito, né, o Rafael falando agora, e ela se dá por muito esforço, né? Não há um milagre. Poxa, para ter esse conhecimento de numerologia que eu tenho hoje, eu ralei muito, eu estudei muito, eu virei muitas noites aí, sabe, procurando, com dúvidas, com conflito, e conversa com um, conversa com o outro. Então, aí as pessoas veem algumas pessoas que fazem as coisas de uma forma com facilidade até, fala, pô, mas você tem um dom. Poxa, mas o dom a troco de quê? Né? O quanto de ralação que eu tive que empregar para que esse dom chegasse a mim. Estou dando um exemplo aqui da numerologia, mas todo mundo tem um dom. Todo mundo é bom em alguma coisa. Algumas pessoas não sabem ainda, não descobriram, mas todas as pessoas têm o seu dom. Isso é indiscutível. Então, assim, é esforço, gente. Não existe milagre. E aí a gente entra naquele outro aspecto, né? As pessoas às vezes vêm procurar, mas e aí, você está vendo alguma coisa aí no final do ano e não sei o quê? Falo, cara, tô vendo muita coisa, mas se eu te falar, você vai ficar meio chocado. Então, eu brinco, sabe? Eu procuro brincar, porque não existe o futuro, ele está sendo feito hoje. Hoje eu estou construindo o meu amanhã. Essa live aqui vai me gerar um futuro. Se eu não aceitasse o convite, se eu não tivesse vindo aqui, falado com vocês, o meu futuro já iria por outro caminho. Então, hoje, eu criei o meu futuro. É isso que as pessoas têm que fazer, têm que se conscientizar. Senão a gente fica, poxa, o país está ruim, está tudo muito ruim, a sociedade está ruim, mas e aí? Então, assim, eu penso assim, a pergunta é bem grande, eu não consegui ler, porque eu estou no celular. Se alguém puder me passar, por gentileza. Passo sim. Gostaria de perguntar a relação entre os números e seus significados. Os números é que geram cada um o seu significado, ou os números são usados para simbolizar a característica que ele representa? Além disso, gostaria de perguntar sobre como são gerados ou planejados esses números. Quando nós preparamos para nascer, consta o planejamento numerológico, digamos assim, ou isso é determinado no momento do nascimento? Então, a primeira parte da pergunta é: o número, na verdade, ele é um símbolo, ele é um arquétipo. Então, ele traz consigo um conteúdo. Qual é a minha função, a função do Rafael? É fazer a interpretação desse número. Como eu enxergo, quando eu vejo um número 7, eu não vejo o número 7. Eu vejo uma folha que está escrito várias coisas, aspectos positivos, aspectos negativos. Eu vejo, eu estou falando de uma forma figurada, tá, gente? Eu não enxergo nada. Eu não tenho, eu não sou médium, mas eu falo assim, de forma figurada, eu enxergo ali significados, e eu preciso colocar esses significados, esses aspectos, encaixar na vida dessa pessoa. Então, o mapa, ele tem vários aspectos. Então, ele tem lá a questão. O meu mapa é bem diferente, então, mas eu vou usar aqui o pitagórico, que é o tradicional, que todo mundo conhece mais, porque aí fica mais fácil. Tem a missão de vida, né? Então tem o caminho de origem, que são os dons, os talentos, tem a personalidade, tem o número da alma, que são as vontades, os desejos. Então eu preciso pegar esse número e fazer a interpretação dele. Então, o que é que está acontecendo na sua vida? Então a gente pega lá a missão de vida da pessoa. Como é que você está se sentindo profissionalmente? Você está realizado? Você se sente feliz? Como é que estão os seus relacionamentos? Porque a missão de vida, ela engloba a vida inteira da pessoa. A gente não pode achar que, então a missão de vida ela vai falar do meu aspecto profissional
Não, o aspecto profissional, você pode estar cumprindo a sua missão de vida, mas você pode estar cumprindo a sua missão na sua casa. Na verdade, você precisa cumprir a sua missão de vida todo dia, em todo lugar, né? Então, a minha função é essa. O número, então, eu vejo como um arquétipo, ele é um símbolo. Para mim, ele traz uma mensagem. Depois que você estuda muito, então você começa a enxergar o número já como algo escrito, como uma mensagem que chega para você. Agora, a segunda pergunta, ela é muito interessante e eu confesso que eu ainda não cheguei a essa resposta, porque é uma engenharia muito perfeita, né? Astrologicamente também a gente pode falar que é incrível quando você assume o seu corpo físico, você faz realmente a união e aí você vem lá com uma data de nascimento, uma hora que ela coincide exatamente com os seus aspectos. Então, eu não tenho essa resposta. Espiritualmente falando, eu acho que é um trabalho muito perfeito, é um trabalho assim, dos engenheiros da espiritualidade realmente, de encaixar cada pessoa no seu devido lugar e no seu devido momento. Porque se eu nascesse 10 anos, se eu não tivesse nascido em 83, se eu tivesse nascido em 73 ou em 93, a minha vida seria completamente diferente. Mas tudo seria diferente. Então, assim, a segunda pergunta eu não tenho a resposta, mas eu acredito que aí já é algo que a gente não consegue ter dimensão do como é feito esse trabalho, porque ele é muito perfeito, né? Se a gente pega os planetas, tem o Sol, os planetas circundam ao redor do Sol, cada um tem o seu tempo com exatidão e esse ciclo é perfeito. Então, assim, explica para mim, não consigo explicar. Isso realmente para mim ainda é inexplicável. Talvez quando eu passar para o lado de lá, aí alguém, meu mentor, chega, Rafael, ó, lembra aquela live lá? Perguntaram para você, você devia saber responder que eu te falei, mas essa daí eu ainda não captei, não deu. Entendi. Nossa, mas é muito interessante a questão dos arquétipos, porque eu faço um curso numa escola iniciática e essa semana vai ter a Semana dos Arquétipos. E eles explicam que quando nós nascemos, a gente já vem com um arquétipo que é nosso, né? Só que com o decorrer dos anos, né, a gente acaba voltando a vida para outras coisas. E você acredita que o fato da vida da pessoa estar confusa, bagunçada, é porque ela está vivendo fora desse arquétipo? Olha, segundo a numerologia, eu tenho um ponto de vista, pode ser, tá? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas a vida, segundo a numerologia, a nossa vida ela se desenvolve em ciclos, né? Se a gente pegar a astrologia, o retorno de Saturno traz uma mudança extraordinária para a vida da gente. Então, mas segundo a numerologia, a nossa vida ela se desenvolve em ciclos. O primeiro ciclo, ele é um pouco maior. Ele vai aproximadamente até os 28, 35 anos. Isso muda, depende de pessoa para pessoa. Os próximos ciclos, eles vão em ciclos de 9 anos. Então, assim, se você está no início de um ciclo, a sua vida, vivências se apresentarão para você, né, para te dar uma ajuda, mas você precisa colocar a mão na massa. Você precisa entender, se você tem esse conhecimento, você precisa entender e você precisa criar alguma coisa ou fazer algo novo. Você precisa dar um jeito de se movimentar, né? Porque o é isso, é atitude, é ação que você tem que fazer. Não tem jeito. Se você estiver no meio desse ciclo, também a vida muda muito. Queira a gente ou não, e isso assim, eu falo com base nos meus atendimentos e na minha experiência. No ano 5, muitas coisas acontecem. Praticamente, se a pessoa não está preparada, a vida às vezes vira de cabeça para baixo e ela não dá conta o que é que está acontecendo. Só que ao invés de ela receber as mudanças com bom grado, entendendo que aquilo é bom para ela, é para a evolução espiritual dela, às vezes perde um trabalho, não só coisa ruim, tá? Coisas do dia a dia. Mas as pessoas são muito. A gente costuma ficar muito na zona de conforto, a gente não recebe as mudanças com bom grado, então a gente é resistente. Então isso daí complica um pouquinho. E se ela estiver no final de um ciclo, também a vida vai mudar. Por quê? Porque, poxa, você passa 60, 70, 80, 90 anos, às vezes, trabalhando apenas um aspecto,
é muito tempo. A vida é muito curta, mas é muito tempo para você trabalhar uma coisa só. Porque se você não resolveu até os seus 50, você não vai resolver mais. Então aí é melhor você dar uma remanejada no seu planejamento. Eu acredito que isso aconteça. Eu acho que os mentores, né, eles olham a coisa de fora, então eles acham que, olha, esse aí não vai dar conta. Então vamos dar uma mudada. Então tira ele daqui, coloca ele lá, vamos fazer ele se movimentar, porque senão a pessoa passa uma vida estagnada e a outra vida vem e vai estagnada. Então a resposta que eu tenho, que eu acredito com base na numerologia, é essa. Mas se a pessoa também não está vivendo de acordo com o que ela mesma se propôs, eu acredito que aí o planejamento espiritual, né, os mentores, eles criam algumas situações para que ela acorde, para que ela se movimente. E como é que a gente faz? Só sofrimento. Eu só saio da minha zona de conforto quando eu começo a sofrer, quando as coisas começam a dar errado, eu me movimento, eu coloco a rodinha no pé. Mas é assim, o ser humano é assim, infelizmente, né? Ainda é assim. Ai, Posso? Oi? Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Fiquei com dúvida numa coisa. Você disse que acho que depois dos 35 anos o ciclo vira para 9 anos, né? Que eu aprendi que a gente tem um ciclo de 7 anos, que até os 35 dariam 5 ciclos de 7. E então isso muda depois dos 35 para 9? Então, segundo a numerologia, é dessa forma, né? Mas a gente não pode pegar apenas um ponto e se apegar apenas a esse ponto, porque, por exemplo, tem fases da vida, né? Fazendo um link com a astrologia, tem fases da vida em que um planeta específico que corresponde ao seu aprendizado, né? Que é Saturno, dependendo da posição que ele tiver, ele mexe muito com a vida da gente. Ele influencia, essa influência a gente sente de forma muito intensa. Então, na numerologia a gente não pode se apegar apenas aos pequenos ciclos, até porque dentro de um ano pessoal, você tem 12 meses. Dentro desses 12 meses, você vai ter muitas vivências diferentes. Então, a gente precisa entender também qual é o número do seu mês pessoal, o que aquilo vai estar te pedindo, impulsionando, porque não funciona assim, porque você está no ano 5, então você tem que mudar tudo na sua vida. Não, a mudança ela é feita de forma pensada, então você vai dar um passo para frente, para um pouquinho, volta, talvez volte um para trás, dá outro para frente de novo. Então, assim, a vida é assim, a gente não consegue ser exato. E a gente pode estudar, existe muitas formas de se calcular os períodos. E, inclusive, o que é engraçado é que todas dão certo, né? Você vai procurar a árvore da vida, você faz a astrologia, a numerologia. Você fala, meu, é tudo diferente e tudo tá batendo comigo. Então, mais uma coisa aí que eu não sei te explicar, viu? Mas funciona. Mas não pode se apegar, sabe? A gente não pode querer criar modelo fechado. Por isso que eu crio as coisas de acordo com o que eu vou aprendendo e com o que vai dando certo. Porque a gente está evoluindo, a gente está entrando agora em uma outra fase, né, da humanidade. Então, a gente tem que mudar, né? Tem que sempre andar para frente. entendi. Ô, Rafael, então, basicamente, o seu trabalho da numerologia ligado com a espiritualidade é para ajudar as pessoas a entrarem no caminho que elas estavam dispostas quando elas reencarnaram aqui, né? É isso? Sim, mas não só isso, né? Porque, por exemplo, as pessoas vêm com diversas situações. Então, às vezes aquela situação não está muito relacionado com o caminho que ela decidiu seguir. Está relacionado com uma dificuldade que ela está tendo no momento. Uma dificuldade, assim, pontual, uma dificuldade, às vezes, muito material, né? Só que essa dificuldade material, ela está linkada com o desenvolvimento pessoal dela, com o desenvolvimento espiritual dela. Porque a minha forma de ver é assim, a matéria ela não é separada do espírito. O meu espírito está aqui dentro, o meu corpo está funcionando. Então, eu preciso do meu corpo, eu preciso do meu trabalho, eu preciso das minhas emoções. Ah, poxa, não deu certo, eu tenho um tipo de sentimento. Poxa, deu certo, eu tenho outro tipo de sentimento. Então, não são coisas separadas. Às vezes, o aspecto profissional de dinheiro, as pessoas acham uma coisa assim, poxa, a gente está aqui falando de espiritualidade e vamos falar de dinheiro. Poxa, às vezes você vencer profissionalmente é o seu objetivo de vida.
Às vezes você veio com uma gana tão grande disso, que aí às vezes você já teve vários insucessos, e isso te coloca num patamar espiritual mais elevado, né? O Jordelei pode falar melhor a respeito a isso, mas eu acredito que assim as coisas estão linkadas, nada é separado, né? Porque senão não tem sentido a gente assumir o corpo físico. Boa, Rafael. É que aí a gente vai entrar num paradigma vigente na sociedade muito longo, né? Imagina que até hoje as pessoas, quando abrem uma discussão contigo, eles dizem: o que de graça recebeste, de graça dai. Já começa por aí. E, e me diz, as horas e anos lendo, estudando, buscando informação, fazendo, isso é de graça? É por isso que eu tenho, e aí vai entrar num ponto polêmico grande, assim, porque tu citaste dom, né? Cada um tem seu dom. Eu entendo o que as pessoas falam quando dizem dom, mas eu tô tão sofrido com essa palavra dom, porque como a minha profissão como músico, eu desde criança escuto esse tal de dom aí. Até que eu me prestei a pesquisar o que é dom. E aí o nosso querido Aurélio, sábio Aurélio, ele diz: dom é presente divino. Então, como presente divino e um Deus que é um ser, seja Deus, seja arquiteto do universo, seja qual for o nome que a gente quiser dar para ele, ele for tão especial assim, eu acredito que ele daria o mesmo presente para todos, né? Porque seu amor é perfeito. Então, ele nos deu a vida. Então, o maior dom é a vida. Agora, as facilidades que nós adquirimos durante a vida ou as vidas, aí sim nós estamos falando de caminhos, né? Mas essa é só a minha visão em relação à questão de dons. Agora, a espiritualidade, ela é impressionante, sim, porque eu pouco conhecia sobre numerologia e astrologia, né? E, na verdade, não sei nada. Mas eu fico impressionado porque tanto com o mapa, não sei como se chama mapa mesmo da numerologia e o mapa da astrologia, que foram feitos para mim simultaneamente por pessoas diferentes e falando a mesma coisa. Os dois estão falando a mesma coisa. Pessoas diferentes, interpretações diferentes, falando a mesma coisa, me levando às mesmas reflexões, me levando aos mesmos pontos de posicionamento. E aí, sabe o que é o mais engraçado de tudo? Um dia eu conversando com o tio Aikenaz, né? E ele me diz: que bom que pelo menos alguém fez tu pensar, porque eu te falo o tempo todo e tu não me escuta. E aí, cara? Ou seja, a espiritualidade está completamente em tudo, absolutamente em tudo. Com certeza. Você colocou de forma muito sábia, realmente. Às vezes a gente utiliza uma palavra que ela não corresponde ao significado que a gente dá. Quando eu disse dom, realmente, são as facilidades que a gente adquire ao longo de muito esforço, né? Então, assim, e aí, essa parte aí, comigo era muito mal resolvida. Inclusive, tem pessoas muito próximas a mim que ainda têm isso muito mal resolvido. E é isso, poxa, você está cobrando pelo seu dom? Então, como é que faz? Mas fala para mim, qual é a diferença da minha facilidade em fazer um mapa e de um engenheiro, de um arquiteto, de um médico, de um professor, de um músico, de um jogador de futebol? Eles têm facilidades diferentes da minha, mas eles cobram pela facilidade que ele tem. Por que eu não vou cobrar? Porque é um assunto espiritual, mas a gente acabou de falar aqui que o espiritual e a matéria, eles estão unidos, estão juntos. Então, eu consegui, graças a Deus, resolver isso dentro de mim, sabe? Porque isso estava me impossibilitando de caminhar, de fazer meu trabalho. Eu não conseguia atender. Quando eu entrava nessa neura, sumia, não fazia mais mapa de ninguém. Então, esse é um ponto muito importante. Eu estou nesse dilema, Rafa. Eu estou nesse dilema, assim, porque é um conflito,
Eu tenho uma felicidade em saber. Eu não fui rei em vidas passadas, não. Essa é a parte boa, né? Né? É um bom passo. Não, rei eu não fui, né? Agora, talvez quem deu a pedrada no rei pode ter sido eu, sim. Agora, em relação a... Espera aí que tem um cara falando aqui sem parar e não... Fica me atrapalhando aqui. Quer que eu leia a pergunta que fizeram enquanto isso, Jorge? Por favor, porque tem um cara aqui que tá me incomodando e eu preciso resolver rápido. Tá. O Carlos Messina, ele perguntou: além do autoconhecimento, a numerologia pode atuar na dissolução de crenças limitantes de forma ativa e não somente como uma leitura passiva? Então, depende o que a gente entende por forma ativa ou passiva, né? Na numerologia, a gente tem um diálogo. Se a pessoa vem aberta a esse diálogo, a gente consegue clarear muitas coisas ali. A gente percebe, quer dizer, o diálogo, a gente percebe que em tudo há um trabalho espiritual, né? Quando eu estou fazendo meu mapa, o meu mentor está presente, a pessoa está presente, então nós estamos em 4, no mínimo. E o mentor da pessoa também está presente. Então, há uma comunicação. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes eu só falo o que a pessoa precisa ouvir, porque isso é me passado, tá? E assim, é a intuição que você vai trabalhando, que você se dedica, então você acaba pegando uma certa facilidade em a pessoa, ela fala para você, você já sabe o que é que você vai precisar falar. Mas isso demorou muito, até eu adquirir uma certa facilidade, que também não é tanta assim, tá bom? Mas então depende como a pessoa vem, se ela vem aberta, se ela vem disposta a deixar o que ela está carregando para trás e seguir um novo caminho, a numerologia ela pode funcionar. Mas eu acredito que mais intensivamente, talvez, outras terapias que mexam mais de forma mais intensa com o aspecto emocional da pessoa, que ela tem um impacto mais forte, eu acredito que vai dar um melhor resultado do que a numerologia, porque a gente muda de duas formas, né? Ou por muita repetição, ou por um forte impacto emocional. Na verdade, eu acredito que a gente só muda por um forte impacto emocional, tá? O outro, eu particularmente ainda não consegui. Então eu acho que talvez uma outra forma de abordagem que impactasse ela mais de forma mais intensa emocionalmente, aí acho que caberia mais do que a numerologia. A numerologia é mais conhecimento, é mais autoconhecimento, é mais informação, é mais reflexão, é mais, ó, vamos ver esse caminho é esse caminho mesmo, sabe? É uma coisa mais, é um direcionamento. Depende muito de como que a pessoa está preparada, né? Porque a gente tem que chegar com a xícara vazia, né? Se a gente chegar com a xícara cheia, não vai caber a informação que você vai querer passar, né? Mas a pessoa, se ela já for cheia de paradigmas, ou tiver que soltar, até mesmo soltar algumas coisas que você orientar, tem pessoas que relutam muito com relação a isso, Rafael? Então, aí você entrou num aspecto muito legal até, que para mim hoje é engraçado. Antes não era, mas hoje é engraçado. Antes de conversar com a pessoa, de forma informal, eu já tento, de forma indireta, quer dizer, eu tento entender se a pessoa, qual é a crença, quais são as crenças, as principais crenças da pessoa. Por quê? Tem pessoas que não acreditam em vidas passadas, que não acreditam em outras vidas. Então, se eu vier com essa abordagem, eu criei uma coisa muito ruim para mim, porque eu fiz a pessoa gastar dinheiro à toa, não consegui ajudar ela vai criticar meu trabalho, ela vai falar para todo mundo que aquilo é coisa do vocês sabem de quem, e que aquilo é. Então, eu preciso entender qual é a abordagem que eu vou utilizar, entendeu? Porque muitas pessoas que são extremamente católicas, assim, que vêm com essa crença muito forte, que não acreditam, e eu respeito. Só que eu hoje já cheguei em um ponto em que, se eu usar a palavra aprendizagens, resgate, eu posso trocar as palavras, entendeu? Então, eu não preciso falar em vidas passadas, eu posso falar em aprendizado, porque o foco é o presente, o foco da numerologia é o presente. Eu só volto lá um pouquinho lá atrás
se necessário, né? Se necessário para abrir um pouquinho o leque da pessoa. Mas eu preciso entender a pessoa, eu preciso saber o que está ali atrás. E muitas vezes eu não consigo, muitas vezes eu faço uma colocação que depois a pessoa fala, eu falo, não, mas não tem problema nenhum, você acreditando, não faz diferença, vamos trocar a palavra? Então vamos falar em aprendizado. Ah, tá bom, assim faz sentido para mim. Aí toca o barco, aí nós vamos embora, porque senão faz diferença. Não sou eu que vou acrescentar isso para ela, ela precisa buscar, né? A busca é interna, né? Não vem de fora, né? Ô, Rafael, boa noite, aqui é o Carlos, tudo bem? Tudo jóia, cara? Ô, Rafael, a pergunta que eu tinha feito, talvez eu não tenha colocado a ideia principal, seria no sentido assim, ativo do trabalho, a pergunta, estou perguntando de forma leiga só para tentar entender, como você colocou que a numerologia trabalha com o arquétipo do número, isso aí realmente eu não sabia, né? Eu fico perguntando se existe algum método desse arquétipo ser colocado dentro do inconsciente da pessoa para que seja trabalhado durante o dia. Exemplo, né, a fim de atuar em alguma crença, a fim de atuar numa evolução, se existe esse trabalho com os números, porque a gente fala em arquétipo, a gente imagina imagem, né, e realmente o número também é uma imagem, né, e caiu a ficha bem interessante, no sentido desse arquétipo ser trabalhado diariamente, né, 24 horas por dia dentro do subconsciente. Existe algum trabalhar isso no subconsciente da pessoa? Então, não sei se eu vou de encontro exatamente com a sua pergunta, mas assim, existem algumas formas de usar o número de forma prática. Então, por exemplo, a nossa assinatura, ela expressa um conteúdo. Eu assino, nos momentos mais importantes da minha vida, eu assino. Então, eu preciso analisar a minha assinatura, porque na maioria das vezes, quando minha vida não está dando certo, não é que mudando a assinatura a vida vai mudar. Não, mas a assinatura é uma forma prática. Se você está assinando um número que não vai de encontro com o seu mapa, um número que, às vezes, que é um número que a gente chama de que é um número kármico, que é algo que você não está reforçando o aspecto positivo, não existe número ruim, tá? Mas depende do número, no inconsciente coletivo, se você fala 13, alguém vai relacionar o número 13 com algo bom, sendo que o 13... Esse aí é complicado, hein? Mas então assim, mas tudo que existe está no inconsciente coletivo. Então a gente precisa entender que se eu trago algo novo para você e esse algo novo ainda não existe na nossa cultura, é difícil de entrar. Então, assim, praticamente falando, existe, olha, dá para eu mentalizar algum número, mas você tem que entender, você tem que fazer a ligação desse número com o seu significado. Aí funciona como um trabalho mental, entendeu? Eu não faço isso, eu não indico as pessoas fazerem, mas dá para se fazer. Tem pessoas que carregam um número na carteira, mas eu sempre falo, olha, não entre em viagens. Não acha que você fazendo isso a sua vida vai mudar porque o número está dentro da sua carteira. Você precisa entender qual é a vibração daquele número, qual é o significado daquele número, para que ele te lembre constantemente o que você precisa fazer de forma ativa. Então, assim, dessa maneira, eu acredito que você possa utilizar. Mas de outras formas muito indiretas, não sei, talvez eu acho que outras formas seriam mais viáveis. Mas pode ser utilizado, entendeu? Eu nunca fiz isso. Mas talvez surta algum tipo de efeito, sim. Respondi? Não sei se eu consegui responder. Sim, obrigado. Rafael, a Regina que está falando. Você já teve experiência, assim, você, por exemplo, quando você faz só para a pessoa, ou você olha também o campo familiar, né? Você faz para a pessoa e para os familiares. Ou então, se for para uma empresa, se você faz com um grupo de pessoas na empresa. Você trabalha com empresas? Não. Então, com empresa, fazer esse trabalho com um grupo de pessoas, eu não fiz. Com a empresa, eu faço primeiro o mapa do dono da empresa. Porque, assim,
se o dono da empresa não tiver no caminho, a empresa nunca vai dar certo, entendeu? Porque está diretamente ligado uma coisa com a outra. A gente pode fazer, sim, o mapa das pessoas que trabalham na empresa para tentar adequar as funções com aquilo que a pessoa traz, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que ela traz uma dificuldade grande na comunicação, na sua forma de se expressar, a gente consegue identificar isso no mapa, mas também tem o tempo de vida dela. Talvez ela já venceu esse aspecto, mas a gente consegue identificar no mapa. Então, se essa pessoa ainda não venceu, você conversa um pouco com a pessoa, você vê realmente essa dificuldade de comunicação ainda existe. Então, você não pode colocar essa pessoa para trabalhar com o público. Você tem que colocar ela em uma função em que ela vá render mais para a empresa, né? Entrando aí no ambiente empresarial. Na família, não existe mapa familiar, existe a sinastria, que é o fazer o mapa do esposo e da esposa. Então, mas para quê? Para que a gente possa fazer, olhar quais são os aprendizados, né? Quais são as dificuldades, para que um possa compreender mais o caminho do outro, as dificuldades do outro, para que eles possam aí gerar harmonia no lar, para que eles possam ter uma convivência mais tranquila, mais leve, com mais compreensão, com mais amor, e não ficar se espetando direto, porque é assim, quando a gente não compreende outra pessoa, me falou uma coisa, eu já logo vou e rebato, mas eu não parei e pensei e falei, poxa, talvez essa palavra que eu esteja usando, ela vai no inconsciente daquela pessoa, ela vai ativar um complexo que ela tem, então assim, é uma coisa muito complexa, né, até foge um pouco da numerologia, mas eu preciso entender isso, a sinastria é isso. Mas o mapa da família, a gente precisa fazer o mapa de todos, né? Porque cada um é uma história, não tem como generalizar. Estão juntos naquela família por um aprendizado em comum, mas cada um tem a sua individualidade, né? Então, Rafael, eu estudei um pouco da numerologia pitagórica, né? E eu tive algumas experiências, eu achei muito interessante, porque uma pessoa uma vez viu o meu nome no crachá e a pessoa fez o cálculo de cabeça e já começou a falar de mim, ela não me conhecia. Eu levei um susto, né? Porque eu falei, como assim, né? A pessoa olha para o meu crachá e começa a falar de mim. Aí eu fui estudar, fiz um curso, eu achei bem interessante. E eu comecei, que nem você falou, fazendo para os familiares, né? Mas eu tive uma vez uma oportunidade de fazer no meu trabalho. Eu tinha que contratar um grupo de pessoas para desempenhar uma atividade que tinha uma característica muito interessante, né? E eu tinha uma amiga que era psicóloga e ela também tinha feito curso comigo de numerologia. E o que nós fizemos? Nós pegamos o currículo das pessoas e antes de chamá-las, nós fizemos a numerologia de cada um. Perfeito. Para ver o perfil em relação àquela função que a gente estava querendo contratar. Para você ter uma ideia, nós tínhamos que contratar umas 13 pessoas, 14 pessoas. E a gente só dispensou na entrevista uma das pessoas. O resto nós contratamos tudo só por olhar a numerologia antes, entendeu? Do perfil. Depois eu trabalhei com essas pessoas por alguns anos. Foi muito interessante. E eu achei assim que ajudou muito, porque a gente conseguia identificar um perfil para aquele tipo de atividade. É que nem você falou, aquele que não se dá bem para lidar com o público, fica difícil de estar naquela função, né? Por mais que a pessoa se esforce, muitas vezes ela não consegue, né? Sim. Então, assim, eu gosto bastante da numerologia. Eu não tenho usado mais, né? Mas eu aprendi muito e tive muita facilidade de me conhecer melhor através dos números. Acho importante as pessoas se conhecerem, né? Fiz também das crianças que nasceram na família, na escolha de nomes. E nome também eu acho que é uma intuição, sabe? Na minha experiência, quando eu fiz algumas coisas, o que eu percebia? Eu via os números, mas aquele número tinha um significado, mas na hora que você está conversando com a pessoa, é aquilo que você falou. Vem algumas informações, né? Tem os amparadores junto, então acontece alguma sinergia mesmo que, às vezes, você fala assim, nossa, se eu fosse olhar assim naturalmente, talvez eu falaria outra coisa.
Mas ali naquele momento acontece uma interação que é muito interessante. Com E certeza. teve coisas assim, teve coisas até de pessoas que, depois de alguns anos, me procuraram para me falar que tinha acontecido algumas coisas que eu tinha falado para ela. Eu nem lembrava, né, nem sabia direito, mas eu achei interessante. Eu achei assim, foi um aprendizado e foi um autoconhecimento muito grande para a numerologia. Achei interessante as pessoas se conhecerem através dos números. Assim, é muito. Só o que a gente não pode fazer é rotular, né? É assim, você Sim, olha, não, dá uma oportunidade, porque às vezes aquela pessoa está com 35, 40 anos, ela percorreu o que ela tinha que percorrer, ela resgatou o que ela tinha que resgatar, ela transmutou, ela se transformou, sim. mas não tem como. E assim, às vezes realmente, você prevê o futuro? Não, a gente não prevê o futuro, mas a gente dá o Não, toque às vezes aí de algumas coisas que vem e dá certo, sempre dá certo. é porque aquele grupo que você falou também, dos períodos, né, que a pessoa te perguntou, é feito um cálculo, e como na numerologia pitagoriana, a gente usa de 1 a 9, né, para fazer os cálculos. Tem outras numerologias que usam o número, acho que até o número 7, né, que eu não conheço, mas tem algumas diferenças nos cálculos, né? Não sei se qual que Sim, você utiliza. tem diferenças, eu utilizo a base da pitagórica, mas, por exemplo, eu uso muito os arcanos do tarô. Então, Ah, tá. muitos assuntos eu levo até o 22, porque é um significado que traz que o 16 ele se transforma em 7, mas o 16 não é o 7. O 25 ele Sim, se transforma em 7, mas o 25 não é o 16, que também não é o 7. O 16 tem um significado, o 25 tem outro, e o 7 tem um significado que abrange o 16, o 25, e por aí vai, o 34. sim. Então, em relação a isso que eu disse, que eu não me limito. O que eu vou colocando e vai fazendo sentido, vai dando certo, eu vou utilizando. Lógico, com seriedade, né? Mas assim, eu não me prendo. Eu pego o que eu acho bom de cada coisa, eu Entendi. pego, coloco no dia a dia e geralmente dá certo, dá bem certo. Mas legal o que você Legal. falou, é bem isso mesmo, é justamente isso. Aqui eu tive uma experiência boa por alguns anos aí mexendo com a numerologia, e os números sempre me chamaram muita atenção, né? Com Então, certeza. E às vezes você olha no relógio, fala, poxa, sim, sempre vejo esse horário. Todo mundo me pergunta, né? Às vezes, pô, o que significa isso, Rafael? Não sei te explicar, eu tenho o que funciona para mim. Sempre que eu olho no relógio, tá lá minha data de nascimento, 16 do 6. Sempre que eu olho no relógio, tá lá minha data de nascimento, 16 do 6. Né? A tal da sincronicidade. Comigo funciona assim. A minha data de nascimento, ela tem um sentido muito forte para mim. Ela me lembra da minha missão, do que eu realmente me propus a fazer. Então, e eu sempre tem horas que está passando um certo tipo de pensamento pela minha cabeça, eu olho o relógio 16 do 6, falo, opa, então eu paro, falo, por qual caminho eu estou escolhendo ir? Porque às vezes eu estou fugindo, muitas das vezes eu estou fugindo. Vamos para mais fácil. Não, então comigo funciona assim, né? Mas o número ali é um símbolo, então é que as pessoas não estudam, não procuram entender, então fica tudo muito místico, né? Nossa, mas não é muito pouco místico. É muita intuição e muito estudo. Muita intuição, muito estudo. Muita intuição e muito estudo. É que às vezes essa questão do estudo que você comentou, Rafa, é a questão que as pessoas às vezes procuram respostas prontas para você dar para elas, né? E quando às vezes elas descobrem que o processo, elas que vão ter que traçar o próprio caminho, ocorre muita desistência, a pessoa acaba achando que não era nada disso que ela estava procurando. As pessoas, na verdade, elas não querem se esforçar, né? Elas querem um remédio. Elas vêm em busca de um remédio. Quando você mostra para ela que esse remédio ele precisa ser construído por ela mesma, no momento ela se motiva e ela fala, poxa, é isso mesmo. Algumas pessoas obtêm sucesso, algumas pessoas conseguem, né? Mudar, tem que mudar, tomar um outro caminho. Outras pessoas passam o tempo e essa energia, essa gasolina que você preencheu ela com esse tipo de energia positiva, ela vai esvaziando. Por quê? Porque é assim, eu penso muito assim. Se eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer agora.
ou no máximo daqui um tempinho. Porque se eu deixar para amanhã, amanhã já vai acontecer outras coisas que já vai me tirar do caminho e depois no outro dia eu não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Então, conversei com você hoje, né? Falei, mas eu estou gravando um curso hoje à tarde, né? Então, assim, se você mandar uma mensagem, por quê? Porque eu já estou postergando isso já faz tanto tempo, e eu percebo que sempre que eu deixo para depois, eu tomo lambada. A vida vem e me passa rasteira, a coisa fica difícil. Eu falei, então, essa vez eu vou gravar. Eu acordei que eu não conseguia nem respirar de tanta dor de garganta. Eu tive que tomar 2 antialérgicos, espirrando o dia inteiro. Eu falei, eu vou gravar. O que eu tenho que gravar, eu vou gravar. E tem a live à noite, ai meu Deus, e agora? Eu falei, não interessa. Se eu tenho ajuda espiritual, essa ajuda espiritual ela vai me ajudar a fazer a live. Eu falei, eu vou. Porque sempre quando eu deixo para depois, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Sempre quando você deixa para o dia seguinte, você não faz, na próxima vez vem mais pesado. A próxima vez a chamada de atenção ela é maior. Então, assim, eu vejo dessa forma. E isso é relativo. Acho que o áudio do Rafael travou. Rafa? Eu acho que o áudio dele travou. Bom, A minha tela aqui caiu todo mundo e voltou. eu também caí. Eu também caí. Tá todo mundo O caindo. meu não caiu. Não, Não, o meu não caiu caiu, duas mas vezes. travou a imagem dele na hora que ele estava falando. Jorge, faça Agora, suas considerações, por favor. Já voltou. Rafa, você estava falando. Ele voltou em outro lugar. Caiu. Você pode tá voltar aí. a ouvir, por favor, o que você estava falando? Tá, eu entrei de novo também, agora acho que vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Então, assim, isso é muito relativo, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se aproveitam aquele momento e colocam a mão na massa, elas vão. Tem pessoas que não. Quem vem procurando resposta pronta, quem vem procurando vidrinho de remédio que vai fazer milagre, eu preciso falar a verdade, eu preciso ser sincero, entendeu? Porque senão eu não vou estar cumprindo com o meu trabalho. Só há mudança com esforço, eu acredito. Então, você tem que se empenhar, né? Às vezes você vai ter que acordar um pouco mais cedo, às vezes você vai ter que se dedicar mais, às vezes você vai ter que estudar. Ah, mas eu leio um livro e me dá sono. Às vezes você vai ter que tentar acordar e ler de novo, até você vencer essa dificuldade que você tem, né? Tem que sair da Boa, zona Rafa. de conforto, né? Exato. Rafa, antes, a gente está já com o horário meio apertado, mas eu preciso te fazer uma pergunta que o Anderson Machado postou ali no chat. Passei a usar o meu nome do meio, por me identificar mais, senti mudanças positivas. Ao mudar o nome, mudei meu arquétipo? Então, ao mudar o seu nome, você mudou a vibração que aquele nome carrega. O meu sobrenome, vocês estão lendo o meu sobrenome. O meu sobrenome não se escreve assim. Eu mudei o meu. Não é que eu mudei, nos documentos eu não mexi, porque isso vai gerar muitas dificuldades para mim. Mas o meu nome profissional não é o meu sobrenome original. É um Torezan com SM no final. O meu original é ZIN. ZIN vai me gerar um número, uma vibração, que eu já carrego ela há muito tempo e eu já me cansei, entendeu? E aí eu falei, poxa, eu sou numerólogo, vamos mudar isso daí. Mudei, modifiquei, vi o significado, as coisas começaram a caminhar de forma diferente. Mas aí que tá. Não é porque eu mudei o meu nome que as coisas começaram a caminhar diferente. Eu mudei o meu nome, mas eu mudei as minhas atitudes também. Então eu decidi ser uma outra pessoa. É isso que as pessoas precisam entender. E realmente, mudando o nome, o nosso inconsciente ele fica tão preso àquela situação, àquele nome, àquela imagem, que às vezes você precisa substituir, né? Tem pessoas que utilizam um apelido. O apelido para pessoas tem gente que dá super certo. Então, assim, quando você está estagnado, você precisa fazer algum tipo de mudança. Se essa mudança vai ser positiva para você, com certeza esse nome do MEI que ele passou a utilizar, olhando o mapa dele, isso vai ser muito positivo. Isso foi muito positivo para ele, com certeza absoluta.
Maravilha, maravilha. O Henrique levantou a mão aqui. E tu quer falar, Henrique? Opa, boa noite. Boa noite, irmão. Isso, desculpa, boa noite, tá? Já faz um tempinho que eu tô acompanhando aqui. Tudo bem, Rafael? Como é que tá? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Assim, ó, esse romper, tá, para a formação do arquétipo, tá? A mudança do estado vibracional, que ele é tão impregnado lá com relação ao nascimento, que é dia, hora, local, o nome, né? Isso aí é algo que já vem enraizado. Essa alteração com base nas escolhas que fazemos não altera um tanto do mecanismo conciso que é a numerologia e se torna um tanto subjetivo quanto ao início? No caso, nós estamos formando um novo tipo de caminho, um novo tipo de caminhar, porque algo se abre diferente, não é? Esse é o meu questionamento. Essa é a intenção. O seu mapa natal, ele só existe para marcar qual é o momento que você parou. Mas você precisa caminhar. O correto seria que a cada dia você criasse um novo mapa para você. Por isso que eu falo para todas as pessoas, eu estou agora gravando um curso, quando a gente ensina, a gente fala, olha, não vá com conceitos feitos. Não vá com, então esse número aqui simboliza... Não, conversa com a pessoa. O mapa precisa ser conversado com a pessoa. Por quê? Porque ela nasceu, às vezes, já faz 35 anos, foi o que eu falei. Às vezes, já faz 40 anos. E, ao longo desse caminhar, ela já se modificou. Algumas pessoas para o positivo, né, para a evolução. Outras criaram mais coisas complicadas ainda. Então, o correto seria que, a cada dia, nós criássemos um novo mapa, né? Um novo mapa nosso. Porque ali você olharia e falava, opa, agora e o que está vibrando agora é isso. Então, eu já me renovei. Hoje eu sou uma outra pessoa. Com alguns assuntos é difícil, a gente não consegue fazer isso do dia para a noite. Mas sim, seria bom se a gente conseguisse. Rafael, né? e vai também, muito provável, de acordo com todos os ambientes que a gente se predispõe, né? Então, o norte, por exemplo, se é empresarial, é um caminho, né? Se é intelectual, é outro. Se é vivencial, é um demais. Então, na verdade, creio que as nossas escolhas para esse tipo, para alterar o padrão vibracional, deve ser conciso para cada uma das finalidades que a gente necessita ou deseja, não é? Sim, sim. Cada aspecto da nossa vida, ela tem uma necessidade própria, né? A gente precisa entender isso também. Agora, quando eu vejo um número no mapa, especificamente, ele não me direciona para um aspecto. Eu preciso ver a minha vida, como é que ela está naquele momento, e aí eu encaixo essa informação do meu mapa natal, que já pode ter sido modificado, eu já posso ter transformado. Por isso que eu faço o mapa anual também, porque o mapa anual é um estudo do período de um ano. Então, qual é aquele período? O que eu estou vivendo? Qual é a vibração? Eu estou no começo de um ciclo, no meio, no final, e os meses? Dentro desse ciclo, os meses simbolizam o que para mim? Se eu não entendo isso, passa a não fazer sentido. A vida, assim, eu, sinceramente, depois que eu conheci a numerologia, eu falo, como é que eu conseguia viver? É assim, acordei e vou. Dormi, outro dia acordei e vou. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei nada. Então, assim, agora eu tenho uma ferramenta que me dá bases, entendeu? E, assim, eu me baseio. E eu levo a sério. Então, a pessoa também que faz o mapa e ali ela teve uma vivência e depois ela engaveta, vai ser 2 dias de mudança, depois acabou. Então, é um estudo. A vida é um desenvolvimento constante, é um estudo constante. O dia que você marca uma bobeira, por isso que eu falo para todas as pessoas, nunca seja pego de surpresa. Nunca seja pego de surpresa. Porque um dia que você abre a guarda, você joga o planejamento inteiro pelo ralo em uma única decisão. Uma única decisão que ela não é assertiva, que ela é impulsiva, que você está com raiva, você não está bem, você toma uma decisão. A partir desse momento, a sua vida ela foi por esse caminho, sendo que você poderia estar continuando no caminho reto. Não sei se eu consegui responder aí, Marco. Claro, com certeza. Grato, Rafael. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Outro. Pessoal, a Rafa aqui tem a Belinda, botou lá, Rafa, parabéns pela palestra maravilhosa, como sempre, pessoal. Já fiz um mapa com ele, é top demais. Ó, dele elogios para ti, Rafa.
Obrigado, Belinda. Se ela não elogiasse também, o bicho ia pegar para ela. A gente está chegando no momento de nós fazermos o encerramento, né? Porque temos horário e todo mundo tem compromissos a fazer, mas deixando uma brincadeirinha assim, né? Eu tenho medo de fazer numerologia do meu nome, porque uma coisa é certa, agora que eu aprendi a conviver com o Jordelei, se eu tiver que mudar esse nome aí, ferra de vez. Tá certo. Não, brincadeiras à parte. O Rafa, assim, é de imensa alegria mesmo de tê-lo aqui nesse projeto. Todas as pessoas que aqui estão, sem nenhuma exceção, vocês têm um carinho muito especial por todos nós. A gente já dá para dizer seguramente que é uma família de troca total de conhecimentos. E as segundas são boas, as quartas são boas, as sextas são boas. Então, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por trazer o conteúdo para nós. Claro que é um conteúdo tão vasto e acho que as pessoas têm tantas dúvidas que nós teríamos que ter 3, 4, 5 horas para conversar um pouco mais sobre o assunto. Então, fica o convite para a hora que você quiser voltar está tudo de portas mais que abertas, tá? Você faz parte desse grupo. Se o pessoal está perguntando como faz para entrar em contato contigo, se tu nos permite te colocar no grupo lá do Telegram, daí quem quiser falar contigo, pelo menos fica ali agendado o teu número, né? E aí alguém pode te chamar diretamente, quiser uma conversa mais específica contigo. Mas aí a Mazé e o Bruno farão isso direitinho contigo para não ter problema nenhum. O meu sincero agradecimento a cada um de vocês que vieram aqui pelas perguntas e pelas contribuições. Rafa, demais, cara. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a cada um de vocês também. Assim, porque sempre quando eu compartilho conhecimento, eu aprendo mais do que eu agrego com as pessoas. Então, eu que agradeço, muito obrigado mesmo. E as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, pode colocar sim meu contato, meu celular. Só peço que tenha um pouquinho de paciência, que eu estou com um garotão aqui de 8 meses. Então, tem momentos que a coisa não rola. E aí, se eu demorar um pouquinho para responder, você já sabe que eu estou fazendo ele dormir, eu estou ajudando minha esposa a comida, essas coisas aí. O Henrique aqui lembrou, o nome do grupo é Jordelei, nem eu sabia que era meu nome. Para ver como eu estou bem ligadão. Obrigado, Henrique. Tem que mudar lá para Portal Paz. Pessoal, fiquem com Deus. Tenham uma noite linda e abençoada a todos vocês. E uma maravilhosa restante de semana aí. Pessoal, eu vou deixar o contato lá no grupo do Telegram, tá? O telefone celular e também o perfil dele no Instagram, para vocês entrarem em contato e tiverem interesse para maiores informações e até mesmo para realizar o mapa através da numerologia. Obrigada, viu, Rafael? Muito obrigada mesmo. Gratidão a todos. Gente, grande beijo a todos. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Desculpem pelos problemas técnicos que nós tivemos, tá? Lucas, muito obrigada, viu, por vir salvar a gente hoje. Nada. E é isso daí, gente. Um grande beijo a todos, um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.